Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, esse é o dia que Ele fez. Hoje, dia 7/7/2020, um dia preciosíssimo. E aqui em Tatuí nós estamos com 21 graus, um tempo muito precioso para juntos, nesta manhã, nosso café com coragem, podemos celebrar a vida, podemos celebrar a alegria do Senhor, que sempre é a nossa força, nos fortalecer no Senhor e nos fortalecer também na força do seu poder. 21 graus aqui em Tatuí, hoje, amanhã, já surgiu o solzinho, um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial, porque dentro dessa nossa série que nós estamos aí avançando e crescendo a cada dia, sempre Deus tem nos surpreendido, sempre Deus tem colocado coisas extraordinárias e novas na nossa vida. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia, porque em Botucatu já está 18 graus também, vai esquentar um pouco mais ainda, glória a Deus por isso. E como é bom quando nós já vamos entrando aqui, você já vai colocando como está a temperatura aí na tua cidade. Um bom dia a todos os irmãos e irmãs de Tatuí, bom dia aos irmãos de longe, aos de perto. A alegria do Senhor seja a tua força ao longo de todo esse dia, que Ele possa acrescentar mais e mais sobre a sua vida. Um bom dia, sempre com muita alegria, porque essa alegria do Senhor, ela é a nossa força e é essa alegria que nos sustenta, medindo a nossa emoção e o nosso emocional no livro do Apocalipse. É o que Deus tem separado para nós ao longo de toda essa semana, e nós vamos aprender demais nesses dias aqui. Todo dia que eu vou lá, ontem à noite estava lendo, separando os textos, lendo os versículos, escrevendo alguma coisa. Deus já me fazia lembrar de muitas coisas que experimentei, já vivi, muitas coisas novas. Então sempre Deus tem algo novo a renovar sobre a nossa vida. Olha lá, Capão Redondo, 19 graus, glória a Deus por isso aí, glória a Deus, porque lá em Capão nós estamos aí com 19 graus. São Paulo, então o tempo tá chique, né? Daqui a pouco vai esquentar, tá 10 horas da manhã ainda, então quando der meio-dia já tá com mais de 20, porque quando o sol surge ele vai embora. Hoje nossa lição vai estar baseada, chegou, oh, glória a Deus Maria, chegou o livro. Os irmãos que ficaram de receber o livro, o CD, que não receberam, por favor, me avisem, para não falar que o pastor falou e não mandou. Eu mandei de todos, estou devendo nada para ninguém, só se não chegou. Se não chegou, aí tudo bem, mas se chegou, por favor, me avisa aí. Ou não, pastor, não chegou, cobra aqui, que aí eu tenho que dar uma cobrada lá também, tá bom? E bênção, eu espero que os livros, CDs, DVDs sejam bênção na vida de vocês. O que? Que isso, Eliane? 19 graus aí, Francisco Morato? O que aconteceu? O sol se escondeu? Muita nuvem aí hoje, é? Muito bom, muito bom. Como é bom nós estarmos todos juntos aqui nesta manhã preciosa do dia 7/7/2020, dia que o Senhor separou para mais um tempo maravilhoso. Bom dia, Vilmene, bom dia, Mônica, bom dia, irmã Maria, bom dia, Cibele, bom dia, irmã Lourdes, bom dia, Silvana, bom dia, Jéssica, bom dia, enfim, bom dia para todos aqui. Vamos estar orando, sim, irmã Lourdes, vamos estar orando aí pela sua neta. Não está bem, né? Está com febre, tosse, amém. Vamos estar orando por ela aí. Não vai ser nada não. Nesse tempo aqui agora, friozinho, calor, frio e calor, não tem corpo que aguenta mesmo, né? Mas não vai ser nada, nada demais não, tá bom? Tudo bem, queridos, com vocês? Como é que vocês estão? Lutando bem aí na vida? Como é que estão de quarentena?
Espero que Deus nos abençoe sempre e nos fortaleça. Nossa leitura de hoje vai estar lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 2. Heloíse, vamos estar orando pela Heloíse. Vamos estar orando por ela para que o Senhor conceda bondade e graça, né? Bondade e graça. Capítulo 2, versículo é o 1, do versículo 1 até o versículo 7. Enquanto o Anderson vai preparar para nós aí um cafezinho. Logo vai ser o casamento, né? Acho que a Ana Paula vai entrar aí com esse casamento aí, que não precisa comer esse bolo aí, que não é fácil não, viu? Tá difícil pra gente comer desse bolo aí, né? Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 7. Palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não lhe deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta e pratica as primeiras obras, e se não vem a ti e moverei o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no trono do paraíso de Deus. Que essa leitura possa abençoar ricamente o teu coração, tua alma, a tua vida. Todas as cartas à igreja do Apocalipse, ela tem uma palavra de elogio, depois ela tem uma palavra de repreensão, e todas elas também têm uma palavra de conserto. Por isso que eu digo que é o pai cuidando dos seus filhos, o dono da igreja, o senhor da igreja, cuidando da igreja. Então, uma palavra de elogio, há uma palavra de repreensão e há uma palavra de recomeço, de retorno, e uma palavra de incentivo para que haja uma perseverança. Lembrar você que a igreja de Éfeso foi uma das igrejas também que iniciou-se através do trabalho do apóstolo Paulo, que caprichosamente vai falar muito a respeito dos dons espirituais, vai falar de amor. Depois o apóstolo João foi pastor na cidade de Éfeso durante o tempo. Depois da sua perseguição, ele foi para a ilha de Patmos, depois ele voltou para Éfeso. Maria, junto com ele, até a irmã Marisa ontem falou a respeito de que existe lá um lugar onde supostamente João, o apóstolo João, morou com Maria, e muito próximo das ruínas lá da igreja. E todas essas igrejas que nós vamos falar aqui, elas estão na Turquia. Todas as 7 igrejas que é falado aqui, elas estão na Turquia. Por isso que quando a gente fala que ele está falando de uma totalidade das igrejas, que as igrejas vivem as mesmas experiências, porque naquele tempo já tinha muito mais igreja do que 7. Então ele está falando na totalidade. Então, a igreja de Éfeso, todos nós, quando você lê a carta do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, é uma igreja muito espiritual. É uma igreja que o apóstolo Paulo fala muito a respeito do amor, porque era uma igreja realmente que amava muito. Ele vai falar que o amor seja o vínculo da perfeição no relacionamento de vocês, que o amor seja o vínculo que leve vocês ao crescimento. Então, me parece uma igreja que era muito amorosa e que eles dividiam todas as coisas uns com os outros.
A cidade de Éfeso ficava numa parte nobre, ela, na verdade, ela cresceu muito, ela ficou num lugar muito estratégico por causa do porto, os navios que chegavam ali, então acabou se tornando uma rota de comerciantes. Então, uma cidade muito estratégica para chegada e saída, para difusão, para mensagem, enfim. E essa cidade, me parece que nessa época aí gozava aí em torno de 250 a 500 mil pessoas, então, ou seja, uma cidade grande, não era uma cidade tão pequena, uma cidade populosa, foi uma cidade que ajudou muito na expansão do reino, e essa igreja foi uma igreja muito especial, uma igreja fundada por um dos apóstolos e dado continuidade, pastoreada por um dos apóstolos e depois por Timóteo. Enfim, era uma igreja que tinha realmente as marcas de Jesus Cristo. E quando a gente vai olhar essa carta da igreja, ao anjo da igreja escreve, me parece que essa igreja passou por um momento muito difícil e talvez de grande dificuldade. E quando Jesus vai se apresentar a essa igreja, dentro da peculiaridade dessa igreja, dentro das características dessa igreja, parece que o primeiro objetivo de Jesus se apresentar a essa igreja é trazer a lembrança do passado glorioso e dos momentos gloriosos que essa igreja vivenciou. E Jesus parece que quer se apresentar a eles como se fosse alguém que ainda está vivo, que ainda está cuidando, que ainda ama essa igreja e que ainda tem um carinho todo especial por essa igreja. Por isso que quando a gente vai ler aqui, versículo 1, que ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Queridos, eu quero que você não leia, eu quero que você pense comigo já este versículo 1. Olha que coisa maravilhosa, e isso faz toda a diferença no nosso culto. Isso faz toda a diferença na nossa ida para a igreja. A partir de hoje, isso vai fazer diferença na tua realidade ao ir para a igreja. Olha só o que ele está dizendo. Ele está falando para a igreja, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas. Nós vimos já na lição passada, capítulo 1, que as 7 estrelas são pastores, os líderes, são os presbíteros da igreja, o pastor, aquele que está à frente. Do mesmo jeito que candeeiros são as igrejas. Ele está dizendo, eu sou aquele que sustenta na mão as 7 estrelas. Isso é importante para o pastor, cada culto e na preparação. Mas ele diz mais, eu sou o que anda no meio dos 7 candeeiros. Então eu quero que você pense agora aí, você, na tua igreja, o culto. Começa o culto, o momento de adoração. E o texto está dizendo aqui que Jesus começa a passear nos corredores da sua igreja. Entra comigo nessa visão aqui. Começa o culto. Feita a abertura do culto lá, alguns começam já com louvor, outros começam com a leitura de um texto bíblico. Mas já pensa, o povo chegando lá, daqui a pouco já começa o culto. E aí já Jesus passeando nos corredores da igreja, no meio da igreja, olhando para o povo. O texto está dizendo aqui, ó, eu sou aquele que conserva as 7 estrelas, os pastores na mão, e eu sou aquele que passeia no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Você pode imaginar e visualizar essa cena? Você pode enxergar isso? Olha só que coisa preciosa. E ele vai olhando para cada coração, buscando os corações para que naquela noite ele possa se revelar ali, medindo a intenção e emoção de cada um. Você pode já imaginar um negócio desse? Você pode imaginar o
Por isso que é a alegria de ir para o culto, de saber que alguma coisa nova pode acontecer ali. Então me parece que os discípulos precisavam ouvir que havia um governante acima deles, que havia um governante acima de tudo e acima de todos. Me parece que era necessário eles ouvirem isso, talvez pelo grau de dificuldade que a igreja de Éfeso estava enfrentando naquele exato momento. E parece que eles tinham que ter uma convicção novamente de que o Senhor não os havia abandonado e que Ele passeava ainda, e que Ele estava sustentando, segurando a igreja firme, sustentando a igreja firme e ainda passeando no meio da igreja, apesar de, pastor Pedro Mendes vai dizer assim, a obra de Deus é feita por nós, apesar de nós. É feita por nós, pessoas falhas, apesar das nossas falhas, Ele faz a obra dele por nós. E apesar da igreja ter as suas falhas, diz ali o texto que Jesus passeava nos corredores dessa igreja. Aí você pode visualizar Jesus passeando no corredor das tuas igrejas. Nós perdemos isso e por isso que de repente os cultos se tornaram frios. Essa expectativa de pessoas, de pregador e de ministro, isso roubou demais aquilo que é a verdadeira essência de um culto, é saber que Jesus está rodeando por ali. Isso faz o culto toda essa diferença, e parece que Jesus tem que trazer isso de novo à mente deles, dizendo que ainda eu estou no controle, eu estou no comando, eu estou à frente, eu tenho tudo na palma das minhas mãos. Que coisa linda! E aí o versículo de número 2 e versículo 3, ele diz: eu conheço as tuas obras e o seu trabalho, como também eu conheço a sua perseverança, que você não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolos e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do teu nome, e não deixaste esmorecer. E quando eu leio isso aqui, já me chama uma responsabilidade, meus irmãos. Nesta manhã eu sei que o objetivo desta palavra da igreja de Éfeso é uma palavra para a igreja brasileira hoje, para a nossa igreja hoje, porque o Senhor vem e traz esse elogio para essa igreja e diz: eu conheço o seu trabalho. Às vezes nós dizemos assim: puxa, eu estou fazendo tudo isso, ninguém está vendo, olha só que lê engano. Ele diz: eu conheço o seu trabalho, eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua dedicação, eu conheço a sua fadiga, eu conheço vocês todos que participam do mutirão para ajudar a igreja, eu conheço daquilo que vocês estão fazendo, que eles serão extremamente dedicados. Essa igreja de Éfeso me parece ser uma igreja tão dedicada na questão dos dons, na ajuda, no auxílio de um ao outro, que eles falam assim: eu conheço as tuas obras e o seu trabalho. Que coisa maravilhosa, hein? Saber que nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. O pouco que você faz, o muito que você faz, que a recompensa não vem de homens, mas que a recompensa vem de Deus, isso te renova, isso te fortalece, isso te inspira a começar a fazer alguma coisa nova para Deus, a reiniciar ou iniciar um projeto, hein? Se não, que essa palavra possa te ajudar isso nesta manhã. Coloca a tua alma em dia, tuas emoções. Olha, não coloque expectativa nos homens, mas o texto que nós acabamos de ler aqui está dizendo assim: eu conheço, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, eu conheço a sua dedicação. E quando eu falo a respeito de tudo isso, me lembro do texto de Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo 4, que eu risquei aqui para nós. Olha, ele diz assim, olha: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então, olha, Tiago está dizendo o seguinte, que esse amor, esse trabalho precisa ser marcado com perseverança, porque essa perseverança vai nos tornar pessoas completas, pessoas perfeitas, pessoas íntegras, à medida em que nós vamos trabalhando. Então,
Eu preciso continuar na minha dedicação, porque aquele dia vai chegar, o dia da grande recompensa. Se eu faço pensando na recompensa dos homens hoje, coitado de mim, vou desanimar mesmo, vou me prostrar, vou ficar abatido, se esperar o reconhecimento das pessoas, mas se eu estou olhando para o Senhor, Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 5, Paulo escreve isso aos Romanos, Tiago escreve isso também, mais uma vez, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 12, quando ele está falando e elogiando a questão da perseverança. Bem-aventurados os homens que suportam com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Olha aqui, queridos, que coisa maravilhosa, hein? Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Que coisa preciosa, então Tiago escreve para nós aqui, nesse seu capítulo 4. Me ensina e me inspira a ser essa igreja de Éfeso, a ter os traços da igreja de Éfeso, que eles eram perseverantes, conhecia o trabalho, conhecia o esforço, conhecia a dedicação. Eu conheço as tuas obras e o seu trabalho, eu conheço a sua dedicação, eu conheço a sua perseverança. Você está olhando bem para a sã doutrina, você está caprichando na sã doutrina, eu te conheço. Olha que coisa preciosa. Deus conhece o coração de cada um de nós, por isso que o culto ele é individual, ainda que coletivo, mas o culto ele é individual. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua perseverança, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu esforço. E me parece que apesar de tudo isso, os efésios suportaram as provas, suportaram as dificuldades e não desanimaram, apesar da dificuldade que a igreja está enfrentando aqui, e a igreja pessoal e também a igreja coletiva, mas vocês perseveraram. E um outro elogio também que ele traz à igreja é: vocês, Deus diz, vocês não suportaram as obras dos nicolaítas, vocês não suportaram os homens maus, ou seja, falsos apóstolos, falsas doutrinas, que é inserido no meio da igreja. Não, isso aí está errado, porque era um povo que se dedicava ao estudo. Quando via uma mensagem diferente, quando via um sermão diferente, isso aí está errado, está errado. Quando alguém tinha um comportamento diferente lá, opa, peraí, vamos ver se isso está realmente marcado. Havia um zelo com a palavra, havia um zelo com o lugar onde eles estão, com a comunhão. Por isso que Paulo vai escrever à igreja e fala assim: quando você for repreender um irmão, faça isso com amor e tranquilidade. Faça isso com amor, não na hora da raiva. Faça isso com amor. Olha o elogio que ele traz para essa igreja aqui. O mundo religioso que a gente vive hoje, sistema religioso extremamente complicado, mas eu não posso olhar para as pessoas e nem para o sistema, eu tenho que olhar hoje para a palavra. Por isso que o meu emocional precisa estar equilibrado. Por isso que eu preciso cuidar do meu emocional e submeter o meu emocional ao Espírito. Então ele elogia essa igreja dizendo: eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Quando você ouve isso, já pensou Jesus olhando para você e falando assim: eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu amor pela igreja, eu conheço a sua dedicação pelo templo, eu conheço o seu zelo no ministério, eu conheço a sua dedicação no ensaio, eu conheço todo o seu esforço, e eu conheço que você tem perseverado nisso. Olha, já pensou Jesus te falando isso daí, hein? Coisa maravilhosa. Dá para ficar contente ou não dá? Dá para se motivar ou não dá? Isso te anima? Isso te fortalece? Fortalece ou não? Se não fortalece, deixe fortalecer a tua alma. Queridos, eu vou repetir aqui aquilo que hoje é o natural. Nós olhamos muito para as pessoas e nós ouvimos demais as pessoas. Não estou falando que está errado ouvir, mas estou falando demais. Não estou falando de não olhar, estou falando demais.
nós precisamos ter em mente e em foco sempre olhar firme para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos alcançou com graça e misericórdia para Ele. E quando você for limpar a cadeira, limpar a igreja, lavar a igreja, limpar os bancos, higienizar agora na volta, higienizar os bancos para cada culto, você está fazendo para Ele, para Ele. Ele está vendo tudo isso. Lembre que Ele vai passear nos corredores, no meio do culto, no meio da celebração, hein? Já dá para você lançar um coração aí, porque isso aí Ele vai passear nos corredores da igreja. Que não suporta os homens maus, que essa teologia que vem furada, que só fala de vitória, 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 não está condizendo também. Peraí, isso está errado. Precisa-se de doutrinas corretas, de maneira certa, de mensagens corretas. Não olhar os títulos, julgar as profecias, avaliar as profecias, para ver se condiz com o momento. A igreja precisa voltar disso, porque o Senhor continua com o candeeiro e com as estrelas na mão dele, como diz no capítulo 1. A igreja e os anjos estão na mão do Senhor. No versículo 4 ele traz a palavra de repreensão, e preste bem também na palavra de repreensão do capítulo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquele que passeia no corredor da igreja, aquele que passeia nos corredores da igreja, aquele que tem a igreja na palma da mão, ele diz: eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. A doutrina estava certa, o trabalho estava certo, só que agora já não era feito com tanto amor, já não era feito com tanta paixão. Eles abandonaram o primeiro amor, parece que tudo era feito com esforço. Vamos para a igreja. Ai, pastor chamou, tem que limpar lá. Ai, tem que fazer aquilo. Eles perderam o primeiro amor. Perderam a paixão, perderam a intensidade, perderam aquilo que era de melhor, perderam a cumplicidade um do outro. Satanás conseguiu dividir a igreja, e um reino dividido não subsiste. Então eles perderam isso daí. Satanás estava levando vantagem sobre eles. Vocês perderam o primeiro amor. Porque no primeiro amor a gente não olha as pessoas, a gente olha para a igreja, a gente olha para um todo, a gente olha para todo mundo, a gente olha para a comunidade, não é verdade, queridos irmãos? No primeiro amor a gente não olha nem para um lado nem para o outro, a gente olha para frente. Nós olhamos e tudo está tão perfeito na igreja, não tem falha, não tem erros. Essa igreja é maravilhosa. E ela é maravilhosa mesmo porque Jesus está ali, porque Jesus comprou todos que estão ali. Mas nós perdemos o foco, porque nós perdemos o primeiro amor. A alma entrou um monte de lixo. Aconteceu um monte de coisa na alma deles, eles então perdem o melhor. Eles perderam o primeiro amor. O trabalho acontecia, o zelo acontecia, o esforço acontecia, o ensaio acontecia, os evangelismos aconteciam, os cultos aconteciam, porém eles haviam perdido o primeiro amor. Talvez isso possa estar acontecendo com você que assiste essa mensagem nesta manhã, ou tarde, ou noite. Talvez a gente ia para o culto por tabela antes da pandemia. Talvez a gente ia para mostrar que estávamos lá. Ou porque nós temos que ir para que depois o líder não nos ligue para saber o que está acontecendo. Mas o fato é que essa igreja está falando: vocês perderam o primeiro amor, e isso que eu tenho contra vocês. Mas como um pai que ama o seu filho, como um pai que tem com o seu filho um grande zelo e um grande cuidado, ele fala assim: olha, eu quero que você... Ele traz um conselho, por isso que eu falo que é um tratado de amor, porque ele traz aqui esse conselho. No versículo ele diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa.
Esse versículo 5 me lembra de uma passagem onde Eliseu está com seus discípulos, no livro de 2 Reis, e aí um deles fala assim: Senhor, o lugar onde nós estamos é pequeno demais, vamos até a floresta, vamos cortar umas árvores e vamos construir um lugar maior. A ânsia de crescer, ele pega um machado emprestado, ele começa a cortar as árvores, e aí de repente o machado, ele perde o machado. E a pergunta que Eliseu faz para ele aí ele vai falar assim: ai mestre, eu perdi meu machado, e agora? E era emprestado. E Eliseu fala para ele assim: aonde foi que caiu? E ele vai mostrar o lugar aonde foi que caiu. Então isso me lembra justamente essa passagem, porque nós sabemos muito bem aonde foi que caiu o machado. Quem tem que saber aonde foi que caiu o machado somos nós. Então ele vem e fala assim: lembra da onde caiu. Independente de ser de A, de B, de C, ou por causa de fulano ou beltrano, ou por causa, sei lá, do que foi, independente do que foi, ele fala assim: se arrepende e volta. Se arrepende e volta. Então a palavra não foi para quem te feriu, a palavra não foi para quem quebrou as tuas pernas, nem para quem perdeu o machado, foi para você, porque o machado é emprestado, e o machado naquele texto simboliza já o Espírito Santo. Eu perdi porque era emprestado. E ele está falando aqui: se arrepende, porque senão eu vou tirar o candeeiro de você, ou seja, eu vou tirar a igreja de você, ou seja, vai tirar o Espírito Santo do nosso coração se não houver arrependimento. Queridos irmãos, essa igreja, apesar de ser marcada pelo amor, está falando assim: volta à prática das primeiras obras, ou seja, volta a amar mais, ame mais do que realize. Ainda que um chame o outro, mas ame mais do que realize. Volta à prática, ou seja, tem uma mudança de atitude, tem um outro comportamento, e isso vai produzir os frutos que vão realmente agradar a Deus. Porque às vezes aquilo que a gente está fazendo não está produzindo fruto. E sabe o que eu me lembro também, queridos, da passagem do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele não lembrou dos bens do pai. A mudança de mente que aconteceu nele foi que ele lembrou quando ele disse: na casa do meu pai há muitos trabalhadores e são tratados com dignidade, e por isso eu vou voltar. Então, quando ele lembra disso, lembra de onde caiu, ele não lembrou do que ele tinha de fartura, de bens, ele vai lembrar do Pai. E quando ele lembra do Pai, da bondade do Pai, da benevolência do Pai, há uma sinceridade no coração dele, ele volta. Quando amamos a Deus e amamos realmente como criança, nós não olhamos para ninguém. Ninguém consegue nos afastar desse amor incondicional e maravilhoso, quando ele diz: arrepende, eu vou tirar de você o candeeiro. Querido, olha que coisa horrível. Isso é um chamado à igreja, é um chamado a mim e a você, porque nós podemos perder o melhor. Satanás não tem pressa, por isso que ele quer nos esfriar, quer matar a nossa fé, quer remover a nossa confiança, até ele conseguir tirar, até que ele acaba nos tirando da igreja, e não só tirando da igreja, mas tirando o candeeiro. Paulo escreve isso na sua carta aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito Santo que há em vocês, Espírito Santo esse que foi nos dado para aquele grande dia, para aquele momento. Ei, de repente você que está dormindo, é hora de nós despertarmos do nosso sono, é hora de nós colocarmos a nossa alma em dia e não deixe as emoções daquilo que aconteceu dentro desse relacionamento te afastar de um chamado maior, de um propósito maior e de um sonho maior. Não permita de maneira nenhuma isso aconteça. Aí o Senhor chama essa igreja para o arrependimento, e ele está chamando ela para o arrependimento só por mais uma questão. Além de conhecer o trabalho dela, a dedicação, o labor, ele também fala: tens contudo a teu favor
que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eu vou falar para você que Nicolau foi uma das primeiras pessoas que de repente se converteu, ou alguém que chegou na igreja lá de Éfeso. E Nicolau era alguém muito carnal, muito emocional. E ele então deturpou a palavra e os ensinos. Ele dizendo, olha, não vamos mergulhar tanto. Você pode beber de vez em quando. Viu? Não perdoe tanto também não, só se a pessoa merecer. Não leve tão a sério. Vem uma vida mais ou menos lá, mas quando você vier para cá e tal, e ele está falando assim, eu tenho porém contra vocês que vocês estão se aborrecendo das obras dos nicolaítas, ou seja, é um grupo que entrou dentro da igreja e que vivia uma vida de qualquer maneira, permitindo qualquer outro tipo de coisa que entrasse. E eles então falam assim, olha, isso daí não serve para nós não. É uma igreja que está lutando contra tudo isso. É uma igreja que ele fala, olha, então vamos voltar. Vocês estão fazendo tudo direitinho, vocês estão trabalhando, vocês estão se dedicando, vocês estão se esforçando. Só faça isso com amor. Se o amor voltar. Quando o amor volta, irmãos, hein? Quando o amor volta, o louvor fica diferente. A mensagem é boa. Quando o amor volta, a gente olha para as pessoas diferente. Quando o amor volta, quando a nossa alma está em ordem, quando as emoções não falam em primeiro lugar, quando o Espírito Santo fala, quando o nosso espírito está fortalecido, nós não saímos da mensagem para se preocupar com outra coisa. Quando o amor volta, nós não saímos da live para responder o WhatsApp e depois voltamos. Nós mantemos firmes, aguentando a jornada. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, mas eu me alegro porque vocês não querem uma vida carnal, liberal, vocês querem se manter firmes. Deus tinha um amor muito grande por essa igreja, como Ele tem por todas as igrejas. Por isso que ele então chega no versículo 7, ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E eu quero nessa palavra, nesse último versículo aqui, trazer para nós essa conclusão hoje, que o Senhor diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero aqui, meus queridos irmãos, dizer que existem mensagens que são muito boas e nós precisamos ouvir várias mensagens. E eu acho que filtrar cada mensagem para o crescimento nosso. Mas eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, muitas pessoas já começam a ouvir, e hoje a facilidade também impulsiona isso, ouvir várias mensagens. Eu ouvi o que o Silas falou, que o Luciano falou, que o Marcos falou, que o fulano, Beltrano falou. Eu ouvi. Só que há uma teimosia contra aquilo que está sendo falado. Ou de repente vamos buscando palavras que vão poder fortalecer o meu ego e fortalecer a minha alma e suprir algo que eu quero ouvir, então eu vou dar ouvidos àquilo. Só que aí ele está dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que o Espírito Santo está dizendo para nós nesses dias? E eu vou um pouco mais além ainda. Eu acho que é bom você ouvir várias mensagens de vários lugares, mas eu acho que é importante você prestar atenção àquilo que o Espírito está dizendo em particular dentro da igreja que você faz parte.
É bom você ouvir o Café com Coragem. É bom nós ouvirmos o Pastor Wilson. É bom ouvir o Luciano Subirá. Mas eu preciso estar muito atento àquilo que o Espírito está dizendo para a igreja da qual eu faço parte. Porque é nessa igreja que ele vai me edificar. É nessa igreja da qual eu vou contribuir. É essa igreja da qual eu estou inserido e que ele quer compartilhar comigo algo. É nessa igreja que ele quer realmente me dar uma direção para um chamado e para uma vocação ali dentro. Por isso que ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se essa igreja de Éfeso é uma igreja perseverante, então eu quero te desafiar a ser perseverante nisso também. Nós, como diz Tiago, a tribulação vai produzir em nós uma perseverança. E essa perseverança vai produzir em nós uma graça ainda maior, porque nós estamos superando. De repente a igreja passa por um momento de dificuldade, e eu passo um momento de dificuldade, mas dentro dessa igreja eu tenho a minha perseverança, porque há um chamado e uma vocação, e eu vou procurar prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está compartilhando na igreja, seja com o pastor, seja com o diácono, seja no momento do louvor, seja com as canções que foram escolhidas ali. Eu preciso ouvir. Por isso ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. E aqui Jesus transmite uma mensagem. Há situações e situações, e há momentos que de repente o pastor passa um momento difícil, ou o líder passa um momento difícil, de repente ele vai Ctrl+C, Ctrl+V, pega uma mensagem aqui, transmite na igreja, que infelizmente também acontece, mas há pessoas que vão lá buscar uma palavra e que Deus fala assim, compartilhe uma palavra, não é uma palavra tão tremenda igual do pregador do YouTube, ou de um pregador que já tem uma igreja grande, que já pastoreia para milhares, mas é uma mensagem simples para o meu coração, porque o Espírito Santo colocou no coração daquela pessoa que se consagrou para transmitir aquela mensagem. De repente eu estou tão voando, eu sei que não é o caso de vocês, não, é que em outro lugar. Isso não acontece no estado de São Paulo, em outra parte do Brasil, onde as pessoas estão no culto, mas não estão. Estão no culto, mas estão conversando. Estão no culto, mas estão dialogando. Estão no culto, mas estão preocupados com tantas outras coisas. E estão viajando, e o Espírito Santo está falando, e a pessoa está pensando no carnê da Casas Bahia. Olha, vamos ouvir. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Vivendo tempos difíceis aonde nós vamos pensar naquilo que fulano falou. E nós vamos não prestar atenção naquilo que Deus está falando. Coisas simples assim. Existem igrejas que já estão há tempo em um determinado lugar. A igreja já está há anos. Aqui em Tatuí nós vamos completar 50 anos este ano. Então, ou seja, muita gente trabalhou ali naquele lugar. Muitas mensagens foram faladas ali. Muita coisa aconteceu ali. E de repente hoje, em algumas igrejas em toda parte do Brasil, no São Paulo, onde já disse não acontece, mas as pessoas estão dentro das igrejas e elas estão ouvindo mais o Silas Malafaia, mais o Luciano Subirá, e quando vai para a sua igreja, da qual faz parte, para aquele culto, e o pastor vai pregar aquela mensagem sem a mesma eloquência, ela simplesmente, boa mensagem foi aquela. Quando ela ouve uma mensagem no YouTube, ela compartilha nos grupos da igreja uma mensagem que ela ouviu, mas ela não compartilha a mensagem que o pastor dela compartilhou. Percebe? Tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempos complicados. O Espírito compartilha ao anjo da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se eu me arrependo e se eu volto, ele vai dizer ao vencedor, aquele que venceu, aquele que perseverou, aquele que suportou as dificuldades, aquele que suportou as provações, aquele que suportou os momentos de tribulações, e aquele que está avançando, eu vou dar a ele uma recompensa.
um pai que ama o seu filho. Eu vou dar uma recompensa. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que recompensa extraordinária. E olha que momento precioso. Agora eu quero que você me responda aqui. Isso aqui não é um aconselhamento de um pai para um filho? Fala a verdade, quando você lê isso daqui, não é alguém que quer o filho perto novamente? Fala a verdade. Você conseguiu entender e enxergar isso aqui de um pai que está cuidando do seu filho? Você consegue enxergar esse amor? Você consegue ver, enxergar nesses textos que nós acabamos de ler aqui, o desejo de um pai tendo seu filho de volta, dizendo assim: ó filho, eu amo você, eu tenho o seu carinho, só que, olha, eu sei que você errou nisso. E aí ele diz, né, lembra de onde errou, então seja... Porque a gente sabe onde errou, o filho pródigo soube onde errou, ele precisou então voltar apressadamente, e voltou, e agora ele fala assim: filho, olha, eu quero você de volta, porque se você vencer tudo isso, se você vencer as suas emoções, se você vencer os seus sentimentos, eu vou te dar que você se alimente da árvore que está lá no jardim da vida, aquela árvore maravilhosa que o Adão e a Eva não comeram, porque eles comeram da outra, eles não comeram dessa árvore preciosa que está lá no meio do jardim do Éden. Ou melhor, o que o Senhor está falando aqui é justamente isso. Ele está lembrando a igreja de Éfeso que ele tem saudade de passear com essa igreja lá no jardim. Há uma árvore lá no jardim. E se você vencer, se você perseverar, nós vamos andar juntos naquela árvore. Eu vou te dar desse alimento. Olha, queridos, fala a verdade, hein? Que você conselha de um pai que realmente ama o seu filho? Ao vencedor, o meu galardão vai estar ali. Você vai pegar, vai comer de algo extraordinário. Aquela árvore ainda está plantada para cada um de nós. Você vai se alimentar dessa árvore, da árvore que vai nos dar vida eterna, da árvore que chama a comunhão como um todo. Jesus lembra aquele povo do jardim do Éden. Lembra a igreja de Éfeso do jardim do Éden, que é um lugar que aquela igreja nunca deveria ter saído, porque Adão e Eva nunca deveriam ter saído ali do jardim do Éden. Só de pensar neste momento, fala a verdade, hein? Teu coração aquece ou não aquece? Se sente uma alegria no seu interior só de pensar isso? Ele diz que é hora de nós voltarmos ao primeiro amor, demonstrar o amor verdadeiro e vencer o mal. Num momento tão difícil como esse que nós lutamos contra esse sistema esse que eu não canso de repetir também, de 2 Timóteo capítulo 3, saiba, porém, Timóteo, que nos últimos tempos, será que Jesus, quando voltar, ele vai encontrar amor em nosso coração? Será que se ele voltasse nessa noite, ele encontraria amor no nosso coração ou mais ódio? Ou mais raiva, ou mais mágoa e ressentimento do que amor? Ei, volta às práticas do primeiro amor. Persevera em ouvir em uma palavra de Deus, uma palavra saudável, uma palavra que vai fortalecer o teu espírito e não uma palavra que vai satisfazer a tua alma, mas uma palavra verdadeira, uma palavra como essa aqui, ó, uma palavra que nos chama para voltar, que mostra que nós temos capacidade, que nós temos potencial, mas que nós erramos em algum lugar e que nós sabemos aonde é e que precisamos voltar e que não vamos negociar nem mercadejar a palavra de Deus, mas nós vamos valorizar essa palavra. Então nós vamos voltar a lutar contra esse espírito, porque se nós vencermos tudo isso, há um galardão e há uma bênção que está separada para nós naquele dia, que é andar com Ele no jardim, cuidando da alma humana, que é o nosso objetivo no Café com Coragem. Aquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aquele dia Ele vai abraçar e vai falar assim: valeu o teu esforço, eu vou te mostrar a tua recompensa agora. Andar abraçado com você, mostrar, tá vendo aquela árvore ali? Aquela árvore foi que Adão e Eva negligenciaram, mas é o que tem separado para você. Que você já pode imaginar esse dia aí,
Isso traz uma alegria no teu coração, traz um gozo, Ele vai ser tudo em nós naquele momento, naquele instante. Não vamos permitir que nada roube a nossa alegria, que nada roube a nossa fé, que nada roube a nossa esperança, que nada roube a nossa paixão por Jesus Cristo, pessoa mais maravilhosa desse mundo, pessoa preciosa deste mundo, igreja do Senhor, igreja de Éfeso. Talvez você esteja dentro desse contexto e que você começou bem, e nós começamos bem, eu comecei bem, mas ao longo da situação, talvez situações chegaram e nos prejudicaram. Mas eu quero orar junto com você nessa manhã, para que o teu coração seja fortalecido e preparado. Uma mensagem como essa, no Café com Coragem, é para nos motivar a desejar voltar ao Jardim do Éden, porque é o lugar do alimento de Deus, da presença de Deus, onde Ele passeava com o homem na viração do dia. O Senhor quer ter um relacionamento de intimidade comigo e com você e com todos nós. Independente de onde você está, independente do momento que você está vivendo agora. Talvez você está ouvindo essa mensagem porque alguém compartilhou em alguma hora, em algum momento desse dia. Você pode entregar a sua vida para Jesus e mandar uma mensagem e vai ser muito bom receber você de volta. Ou você pode estar ferido e eu quero que você lembre dos melhores momentos e da bênção que era estar na igreja e você precisa voltar e dizer, olha, eu quero voltar realmente. Essa é a hora e esse é o momento. E você pode estar firme na igreja aí e lembre que cada culto Jesus passeia naquele corredor. Então, quando você voltar, olha para os corredores da tua igreja e lembra que Jesus passeia ali. Se só tiver só um corredor no meio, passeia. Vai para o culto e fica olhando os corredores. Jesus passeando ali naquele corredor. A expectativa do culto vai ser diferente. Aleluia. Não vai? Saber que Ele está ali. Apesar daquela igreja ter um monte de gente falha, ó. Ele está passeando ali e a igreja está na mão dele. Porque Ele ama essa igreja, Ele ama a sua vida, Ele ama a nossa vida. Vamos orar? Vamos. E no final, depois de orar, deixa o seu joinha, deixa o seu coração, isso é muito importante. Vamos orar, vamos. Senhor, nesta manhã, nós queremos submeter mais uma vez a nossa alma, para que ela não se perca, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a preservação da vida, para a preservação da alma. Tua palavra diz que aqueles que perseveraram e venceram a tribulação e a angústia, alcançaram, Senhor, nessa perseverança uma graça especial. Por isso, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa o teu povo e abençoa a tua igreja. E nos fortalece, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos sustém, Senhor Jesus. É essa alegria que nos mantém de pé. Então abençoa essa palavra ao coração e à alma dos meus irmãos. E juntos, Senhor, nesta caminhada de fé, juntos nessa caminhada de esperança, juntos, ó Deus, ao trilharmos esse caminho, nos fortalece a cada amanhecer e nos fortalece a cada dia. Traz os pródigos novamente. Busca aqueles que estão feridos e magoados, traz eles de volta, Senhor. Eles possam ser abraçados pelo Senhor e fortalecidos por Ti. Nesse dia, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, que seja um dia especial para essa vida que neste momento ouve essa mensagem e seja um dia de entrega, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Oramos sempre, sempre no maravilhoso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém ou não amém? Eu não sei quantos anos a igreja que você está tem, mas a nossa igreja aqui em Tatuí vai completar 50 anos. Está completando 50 anos, vai completar em setembro. E eu sei que muitas pessoas passaram por ali, pessoas que dedicaram a vida, pessoas que oraram um ciclo de oração, pessoas que se esforçaram na reforma, pessoas que fizeram vaquinha, mutirão, para que aquela igreja permanecesse de pé. E era baseado na memória dessas pessoas
porque eu procuro dar o melhor ali e fazer com que as coisas aconteçam. O Espírito Santo está lembrando justamente que João passou por ali, lembrando essa igreja, ó, João passou por ali, as coisas estão realmente acontecendo, então persevera, vai firme, avança, se dedique ali, porque pessoas já entregaram muito naquele lugar e outras pessoas tantas virão, porque você também perseverou ali, porque você se esforçou ali, porque você se dedicou ali. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um glória a Deus nesta manhã aqui. Nós fazemos parte dessa igreja que o Senhor ama. Traz uma palavra de elogio, chama para perto e diz que Ele tem saudade de passear conosco. Então que Deus abençoe o seu dia com isso. Lembra quando retomar os cultos ou na retomada agora. Quando você for para o culto, olha para os corredores. Ele está passeando ali. Ele, o Senhor da igreja, ó, sustentando essa igreja nas mãos. Glória a Deus, não, glória a Deus. O culto vai ser diferente, as mensagens serão diferentes, a vibração será diferente e a recompensa virá naquele grande e maravilhoso dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém, que bênção, né? É essa visão que nós precisamos ter e é nisso que nós precisamos confiar a cada dia e a cada momento. Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia de saúde emocional para você, que Deus te fortaleça e que Ele te guarde, dizendo em todo tempo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com Ele também nos dará todas as coisas. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem as do porvir, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Um forte abraço. Beijo no teu coração, espero você aqui amanhã às 10 em mais um Café e com Coragem, buscando a satisfação do Espírito Santo na nossa vida, para que haja uma cura completa na nossa alma. Deus abençoe, deixa o teu joinha aí, deixa o teu coração, isso é muito importante. Deixa o teu comentário também de experiência, porque isso nos ajuda demais da conta. Eu presto atenção em cada fala, em cada conversa,